Depois de eu ter postado o vídeo sobre o Soleimani, na interação nas redes sociais, principalmente via WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, alguns isentões, alguns esquerdopatas infiltrados questionaram o fato de eu ter abordado a cobertura da mídia brasileira na sua insistência de transformar aquele que eu considero em um terrorista em um herói. Eu tentei argumentar com as informações que eu tinha. No entanto, para que você tenha uma noção mais clara sobre quem é Soleimani, surgiu uma entrevista muito interessante, cujo link está aqui embaixo, na parte explicativa do vídeo. Ali tem o link, a entrevista que foi concedida para a Deutsche Welle. Então, sobre esse assunto eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes lembrar da importância de você estar fazendo parte do nosso canal, de você se inscrever, de você compartilhar o conteúdo nas suas redes sociais, de você ativar o sininho, dar aquele joinha se gostou. Se não gostou, dá negativo, não tem problema nenhum, mas é muito importante que você dê o joinha. E também, se puder, nos siga em nossas redes sociais. A mídia brasileira continua na sua jornada rumo à imbecilidade total. Quando eu abordei que, por uma questão de ódio ao cristianismo, por ódio ao americanismo, a mídia brasileira abria espaço para transformar Soleimani como se ele fosse um herói, não só do Irã, não só do Oriente Médio, mas um herói mundial, as pessoas, lógico, fizeram suas avaliações, suas ponderações, algumas de modo educado, outras, claro, como todo bom hater, da forma mais agressiva possível. Eu continuei pesquisando, continuei buscando informações, eis que a Deutsche Welle publica uma entrevista e eu vou colocar o óculos e vou ler o nome porque não tem como decorar o nome da pessoa. A Deutsche Welle traz uma entrevista com o cientista político Ali Fatollah-Nejad. Ele é cientista político iraniano e é especialista em Irã do Conselho Alemão de Relações Exteriores, DGAP na sigla em alemão. Ele desnuda a figura do Soleimani e desnuda um pouco mais o Irã, para que você conheça, para que nós conheçamos melhor aquela que já foi uma das civilizações mais avançadas do mundo, aquele povo que já foi um dos povos mais fantásticos em termos de matemática e tudo mais, e que, ao se reduzir por conta da religião, ela ficou defasada no tempo, ficou desconectada com o mundo. É muito importante que você lembre que o Irã é a antiga Pérsia. Então fica mais fácil de entender a grandiosidade do Império Persa e a mediocridade do Irã atual. O link para você acessar a matéria está no descritivo do vídeo, certo? Acesse, leia e aí você entenderá um pouquinho mais como o episódio do Irã, da morte do Soleimani, é parecido com a manipulação que o PT e a esquerda faz no Brasil. E talvez isso explique a paixão da Folha, do Globo e de outros jornais e portais e revistas brasileiros por cultuar a imagem e a memória de um terrorista. Só para vocês terem uma ideia, e no texto da entrevista vocês terão isso com mais detalhes, se funcionário público não for no velório, pode ser demitido, preso ou mesmo executado. As regiões periféricas, onde existe uma miséria assustadora, elas são chamadas a participar do velório através da promessa de alimentos. É o pão com mortadela e copo de quissuco, é o modelo que a esquerda usa no mundo todo. É muito interessante ler a matéria para entender essa dinâmica e você verá, perplexo, que o Irã, por ser conduzido por um governo fechado, ele se assemelha muito ao que era o propósito do PT no Brasil, ao que é a Venezuela, ao que é Cuba, ao que é Coreia do Norte.
Você, ao ler isso, perceberá. O que eu considero mais estarrecedor e assustador é não entender a cegueira de certos movimentos feministas, dos movimentos LGBT, que adoram esses povos só por ódio ao cristianismo. Adoram as ditaduras aonde eles não vão, onde eles não podem ir, só por um suposto ódio aos Estados Unidos e, no caso presente, ao governo Bolsonaro. Leia a entrevista e, depois de ler a entrevista, comente e você verá que não foi um ato nem de precipitação, nem de indução. A minha avaliação de que, por trás da tentativa da mídia brasileira de transformar um terrorista como Soleimani em herói, existe uma tentativa de transportar a realidade de lá para a realidade de cá. Quando, na verdade, se o Irã tem alguma coisa a ensinar para nós brasileiros, é o quanto é importante nós lutarmos pela manutenção da nossa liberdade. O quanto é importante nós lutarmos contra as ideias assustadoramente a favor de ditaduras que a esquerda, de um modo geral, tem como prática, dissemina, ainda que travestida de um discurso libertário. A liberdade que a esquerda propõe é a prisão. A diversidade que a esquerda propõe é o pensamento hegemônico. O progresso que a esquerda propõe pode ser visto no que aconteceu na antiga Pérsia, na antiga Nicarágua, na antiga Cuba e na antiga Venezuela. Pesquise sobre como eram esses países antes do advento, antes do poder passar para as mãos da esquerda. E você terá cada vez mais razões para lutar pela democracia, pela liberdade e em defesa da pluralidade que o Brasil tem, que o Brasil garante ao seu povo e que tem muita gente, muito lobo vestido de cordeiro, que agora quer destruir por dentro, solapar. Não se deixe enganar. O nosso compromisso é com a liberdade, não com ditaduras. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.